Boa noite a todos. Não é uma palestra, é uma conversa, tá bom? Que nós vamos ter hoje. Tem uns 2 meses por aí, eu comecei esse assunto que vou dar continuidade hoje, que é cura e autocura. Então, eu falei a respeito do que é saúde, que a definição dada pela Organização Mundial de Saúde, mas hoje vou relembrar o que é saúde e também o que é saúde pelos espíritos. O que os espíritos dizem que é saúde? Sim? Ah, é verdade que eu abaixei e não desliguei. E porque a doença muitas vezes é dita como o caminho para a cura. Parece um paradoxo quando a gente fala que a doença é o caminho para a cura, porque nós sempre estamos buscando a cura do corpo, né? Então, vamos ver por que ela pode ser a cura. E no nosso mundo atual, olhando tudo que está à nossa volta, olhando principalmente para nós mesmos, será que existe alguém no nosso mundo, no nosso planeta, que realmente tem uma saúde integral? Para a gente fazer uma reflexão. E qual que é a diferença entre doente e a doença? Estar doente e a doença. E por que que Jesus é considerado o médico dos médicos? Então, são alguns assuntos, né, que nós vamos... Então, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que saúde é o resultado de 3 fatores que se conjugam. É uma harmonia física, mental e social. Então, para ter saúde tem que estar conjugado esses 3 aspectos. E o Espiritismo, ele concorda plenamente com essa saúde, mas coloca ainda a saúde, tem que ter o espiritual para que realmente se tenha saúde. Então, durante muito tempo, nós pensávamos que uma pessoa saudável, né, é uma pessoa que não se encontra doente. Doente do corpo físico somente. Não olhávamos esse aspecto mental, nem social e muito menos espiritual, menos ainda. Então, Emmanuel, ele nos diz que para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Nós temos que estar em harmonia espiritualmente. Quando estivermos, aí sim, nós realmente teremos saúde. E acrescenta ainda que para a obtenção da qual muitas vezes, né, há necessidade da contribuição preciosa de moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, Emmanuel nos diz isso, que muitas vezes, então, para que nós encontramos essa harmonia da alma, nós necessitamos, então, dessas moléstias, dessas doenças. E aí, quem não é espírita vai falar, mas os espíritas gostam muito de sofrer mesmo, né? De falar que precisa de doença para encontrar saúde. Por quê? Então, quando nós compreendemos que nós vivemos num mundo de expiação e provas, né, que nós ainda encontramos, e então a gente vai perceber que a saúde integral, como nós vimos antes, essa saúde onde vamos aliar, então, harmonia física, espiritual, social, psicológica, nós vamos ver que realmente nós ainda não temos, ainda não é desse mundo, mas nós estamos aqui justamente para passarmos por essa trajetória e conseguirmos essa saúde integral. Por isso estamos aqui, né?
Então, para isso, nós temos que compreender o que eu falei antes também, aí penso que todos aqui, ou quem não sabe o que é perispírito, nós vamos explicar sem problema, e pode até levantar a mão, perguntar se não souber o que é perispírito. Então, nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual e o nosso espiritual. Então, o perispírito, ele é o instrumento que vai servir para a nossa alma, para a evolução da nossa alma, do nosso espírito. E ele vai interagir, então, tanto com o mundo físico, porque quando estamos encarnados, o perispírito está conosco. Quando nós desencarnamos, o nosso perispírito ele vai continuar conosco no mundo espiritual. Então, todas as nossas dificuldades, todos os nossos atos, sejam bons ou não, que nós praticarmos nessa vida, ele vai estar gravado no nosso perispírito. E quando nós retornarmos ao corpo físico, nós vamos trazer conosco, né, porque o perispírito vai ser o nosso molde, o nosso modelo. Boa noite. Então, Emmanuel, em O Consolador, ele explica que a origem das doenças, né, e a sua terapêutica, porque se nós sabemos das doenças, também temos que falar da terapêutica, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, e é ainda na alma, né, que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, se nós trazemos todas as nossas mazelas, todas as nossas chagas do nosso espírito, também está aí a nossa cura. Nós temos que buscar justamente curar, né, da onde vem o mal. Então, mas há enfermidades que nós trazemos conosco, que às vezes são tão arraigadas que nós vamos passar várias encarnações, não só uma, mas várias, até, né, por vários processos, até nós realmente conseguirmos regenerar desse tipo, dessas doenças. Porque muitas vezes nós vamos olhar o exterior, vai parecer que está tudo bem, mas o interior não está. Então, o que acontece? Primeiro, nós temos que trabalhar o que está dentro, para a gente realmente estar bem por fora. Então, quando tudo dentro, né, no nosso íntimo está bem, claro que tudo no exterior também estará. Então, todas as qualidades ou defeitos, faltas, abusos, vícios, tudo que nós fizermos antes ou agora, vai estar gravado no nosso perispírito. Então, ali está toda a nossa vida, todo o nosso histórico. E claro que uma vez que nós reencarnamos, tudo isso vai reaparecer no nosso corpo físico. E aí, então, vai reaparecer muitas vezes como enfermidades ou como moléstias. Porque eu estou tratando desse assunto hoje, né? Dessa cura, dessa autocura. Então, manifestamos como corpo e alma doentes. Por quê? Trazemos, né, no nosso perispírito. Porque somos portadores intrínsecos das causas, ou seja, dos nossos erros, dos nossos enganos, das nossas tolices, de tudo aquilo que nós fizemos que não está de acordo com as leis divinas no longo da nossa caminhada. Não só em outras existências, mas nessa também, porque parece que quando nós temos alguma coisa, nós sempre achamos que vem tudo de outra vida, mas muitas vezes nós sabemos que são já dessa mesma vida, né? Dessa mesma existência, não em tudo é de existências passadas. No entanto, é o suceder dessa caminhada, ou seja, ao longo das reencarnações que nós vamos fazendo, que pode também nos oferecer a cura. Então, Deus, que é Pai de misericórdia, Ele nos dá
sempre uma nova oportunidade, né? Nas diversas reencarnações. E através dessas reencarnações que nós vamos fazer esse expurgo, né, das cargas tóxicas que nós vamos armazenando por causa dos nossos enganos, dos nossos erros. Aí parece que é até um paradoxo, então, né? Nós falarmos que nós temos que adoecer para nos curar. Mas não é castigo divino, porque muitas vezes quando encontramos doente, a gente vai questionar e vai achar que é castigo, porque eu fiz isso. Então, mas não é castigo, é o processo natural de reequilíbrio do espírito. É um processo natural. Então, o espírito ele vai encontrar esse reequilíbrio, liberando-se pela dor, reeducando-se diante das leis divinas. Será que só é esse caminho, somente pela dor, que nós vamos nos reeducar? Tem vários caminhos, mas em se tratando dessa cura e autocura, nós estamos tratando justamente desse ponto, né? Nós sabemos que vai depender de cada um de nós, esse processo de reeducação ao longo do caminho. Então, o Dr. Arthur Hahnemann, ele é um PhD em dor, ele vai nos dar algumas dicas para que nós possamos otimizar a nossa vida diante da dor, diante das moléstias, diante das dificuldades. Ele vai falar para a gente, quando soubermos de algum caso, em nós ou na nossa família, para nós evitarmos resolução precipitada, para mantermos a calma, a tranquilidade. Não deixar que a dor, né, tire sua forma generosa de ser, não entrando em desespero. E sempre gerar otimismo em nós mesmos, né, e nas pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque esse otimismo vai fazer com que nós encontremos mais rápido, então, a solução. Porque energias boas vai sempre atrair energias boas, mesmo diante das dificuldades, né? E aí, nesse fator, como nós estamos no centro espírita, somos espíritas, vamos ver qual que é a importância nesse processo de cura. Bem importante sabermos como ser espiritual, que nós estamos olhando aqui, não somente do ponto de vista físico, né? Mas principalmente nós estamos vendo que nós estamos buscando aqui uma saúde espiritual, que é a verdadeira saúde. Qual que seria então a importância do passe na casa espírita, né? E também da prece como terapia? Qual seria a importância? Claro que não dispensando em nenhum momento o tratamento médico. O que isso poderia nos auxiliar ao mesmo tempo que estamos no tratamento médico? Então, o passe ele vai repor as energias salutares, né? E vai operar então aí uma troca de energias, e essas energias que nós estamos tendo, que são energias perturbadoras, quando nós tomamos passe, elas vão se harmonizando, e então é muito interessante, muito importante para a nossa melhoria. Isso vai estar claro, a gente tem que pôr sempre em mente que vai depender da minha receptividade, do que eu estou pensando, e porque é uma troca, né? Então eu tenho que estar aberta para receber. E a prece é sempre o auxílio, né, indispensável a todo momento, a renovação mental. Porque quando nós estamos em prece, o que acontece? Nós estamos ligando com o Pai, com espíritos bons, que vêm também ao nosso encontro, vêm ao nosso socorro, vêm nos ajudar a passar por essas provações com mais tranquilidade. E vai nos ajudar, então, a não estarmos tão desanimados. Então, essa é a importância, né, do passe para a nossa renovação das nossas energias, e a prece para a gente estar sempre ligado com os benfeitores espirituais.
se convivermos com as dores da alma e do corpo sem revolta, isso é muito importante, porque muitas vezes o problema é que nós, quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos toda uma programação para reencarnarmos diante das nossas faltas, né, com as leis divinas. Nós sabemos que nós temos que passar por determinadas situações, e quando nós estamos no corpo físico, estamos passando por esses momentos de dificuldade, muitas vezes não queremos compreender. Então, o que acontece? Nós nos revoltamos, nós perguntamos 1001 vezes por que eu, porque não outro, como se somente a mim acontece isso, ou alguém da minha família, enfim. E isso é muito importante, então, que quando estivermos passando, tanto seja por dor física ou dor da alma, né, a gente saiba passar sem revolta, com resignação, né, sempre. E essa resignação é uma virtude ativa. E aproveitar bem, mas bem mesmo, as lições que essa doença possa nos trazer. E como é que eu vou fazer isso, então? Com a prática do amor, né? Nós poderemos dizer que temos a saúde que precisamos, enquanto aguardamos essa saúde merecimento, que é uma vitória sobre nós mesmos. E a prática do amor nós podemos fazê-la de diversas maneiras. O Pedro acabou de dar uma dica aqui há pouco, entre nós, numa boa conversa, em obras assistenciais, cuidando daqueles que estão à nossa volta, enfim, várias coisas nós podemos fazer, que muitas vezes nós vamos ver que aquela dor que nós estamos sentindo não é nada diante da dor que está por aí afora. Aquela pequena moléstia que temos é muito pequena em relação a tantas coisas que tem à nossa volta. Então, é interessante, importante a gente abrir um pouquinho também para ver tudo que está à nossa volta, e a gente vai olhar, analisar a nossa situação e vai realmente começar a agradecer a Deus pela oportunidade que está nos dando de passar por essas lições que são interessantes e importantes para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para estarmos realmente reajustados com as leis divinas. Então, em vários países do mundo, existem cardiologistas, oncologistas, psicólogos, estudiosos do comportamento e das neurociências que afirmam, olha que eles, isso não estou falando de espiritismo, olha que eu não quer dizer que esses médicos não possa ter que não tem algum que seja espírita, mas para que a gente possa compreender que não é só coisa que está falando que é aqui no Centro Espírita. Mas eles afirmam que quem ama não adoece. Quem ama não adoece. Agora, qual que é a diferença? É de ter doenças e ser doente. Então, quem ama não adoece. Ele tem doenças, mas não é doente. Entenderam? É complexo? Não é. Olha só. Porque pode ser, a doença, ela pode estar só no nosso corpo físico. Posso dar um exemplo? Chico Xavier, ele tinha doenças? Ah, vê. Será que ele era doente? O que vocês acham? Não é? É isso que é importante a gente compreender, é que a diferença entre doente e doença. Então, quem ama, né, como está falando, quando nós vamos aprendendo justamente a amar, a ser caridoso, a servir, a viver, por isso que no começo, como eu falei, quando a importância da gente saber o que é doença, que a Organização Mundial da Saúde fala, vem falar justamente disso, né? Que quando a gente está integrado, está com tudo harmonizado,
se a gente está bem socialmente, fisicamente, espiritualmente, está tudo em harmonia, quando nós conseguirmos harmonizar tudo isso, nós vamos estar sadios. Então, mas não quer dizer que nós não vamos ter nenhuma doença, porque a doença... Esse estado de consciência, o fato de estarmos sadios, nos levam também a ter mais equilíbrio e complacência diante da doença do corpo. Justamente. Então, é isso que... E aí, então, a gente vai ver essa diferença. Então, quem ama, por isso, quanto mais exercitarmos o amor, menos doente nós seremos. Não quer dizer que nós não vamos ter nenhuma doença. Porque a doença, ela é um acidente na maneira de dizer, de percurso na jornada do corpo, né, do nosso corpo, que vai passando por transformações. Então é normal, tá cheio de vírus para todo lado, não quer dizer que nós não vamos ter nenhum tipo de doença, porque nem tudo vai dizer que está na nossa programação. Então é muito importante a gente saber a diferença. Então, quando nós estivermos realmente com a doença, é um sinal de que algo tem de ser mudado. Não importa qual a doença, mesmo que seja uma gripe. Às vezes a gente pega uma gripe aí, por quê? Nós não cuidamos muito, né? E não adianta apenas viver a experiência dolorosa, porque se nós passamos pela experiência dolorosa, mas nós não aproveitamos, não tiramos nada de bom dela, então não adianta. Então as doenças, elas vêm porque nós precisamos modificar comportamentos, atitudes que nós tínhamos ou que temos, que realmente precisamos mudar. Então, quando muitas vezes nós temos alguma doença, nós vamos parar e vamos refletir, vamos ver o que tem em mim que eu poderia melhorar. Qual o caminho que eu estou indo que eu não está bem. Então, para a gente parar e fazer uma reflexão. Então, com essas mudanças de comportamento, muitas vezes a cura ela vai vindo mesmo do ponto de vista físico, né? E é claro que é um processo de cura, da cura real, que é a que nós estamos buscando aqui. Mas nem sempre a cura é a eliminação total da sintomatologia da doença. Mas é um convite, é uma proposta para uma vida saudável, mesmo na convivência com fatores de limitação. Então, muitas vezes temos alguma doença, mesmo que ela não vai se curar como nós desejamos, mas podemos mudar a nossa atitude e vamos passar a ter uma vida mais saudável, diferente, em todos os aspectos. E a cura, ela nem sempre é compreendida do ponto de vista moral, mas, no entanto, por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, realmente, quando a gente vai compreender esse tipo, as doenças, elas vêm nos defeitos morais. Claro que a gente não vai olhando só de agora, porque a gente vai trazer, então, isso, pode ser de outra vida, né, como nós falamos, ou dessa mesma vida. Então, ela pode ocorrer em várias fases da nossa encarnação, no começo, no meio, no fim, enfim. Não sabemos, né, em que momento pode vir, às vezes, no nosso finalzinho de vida, que muitas pessoas não compreendem que é a necessidade. Estou até com a colega que está passando, o pai dela está passando por um processo assim, só para a gente, um exemplo para a gente compreender, que não estou julgando, que eu não sei da vida, nem quero saber, para saber de agora, se é de antes, enfim. Mas é um processo que não só vai servir para quem está ali passando pela doença, mas também para toda a família, para nós analisarmos a vida no geral e tirarmos proveito daquilo, ao invés da gente revoltar, né, que é o que acontece muitas vezes, e ela fica o tempo todo falando, mas por que uma pessoa dessa idade tem que sofrer tanto? Eu não entendo. Então, por mais que a gente explique,
menos a pessoa quer compreender, porque acha que porque uma pessoa está com determinada idade, não vê qual o interesse da pessoa sofrer tanto, passar por tanto sofrimento, enfim. Ninguém está louvando o sofrimento, mas para dizer que se tanto um quanto o outro, enfim, a família no geral, compreender que é um processo, né, que a pessoa, o espírito dessa pessoa necessita para passar esse restinho de tempo que está aqui encarnado, e a toda a família ter essa compreensão e passar mais conforto e mais consolação para o ente querido, acaba todos numa revolta. E o que acontece? Que nenhum acaba tirando proveito da situação. Então, muitas vezes é o que, né, que acontece conosco. Seja com alguém da nossa família ou conosco mesmo, nós não queremos compreender como se... É interessante a gente ver como a gente olha como se fosse a única pessoa no mundo que sofresse. A gente não olha mais para mais ninguém. É só o meu ou sou eu, como se todos nós que estamos aqui, não importa se é aqui, se é ali, em qual país que é, em qual cidade, em qual família, todos nós passamos por processos dolorosos, né? E porque a gente sempre está perguntando por que sou eu que estou passando por isso, como se os outros também não passassem, né? Ou se eu fosse privilegiada e não tivesse necessidade de passar por esses processos. Então, a Organização Mundial de Saúde, então, com base de estudos, né, pesquisas e relatórios feitos por universidades americanas, eles fizeram uma lista de 99 indicações para como ter uma vida saudável, como viver saudável. Vou citar algumas só, porque vou citar 99, senão vamos ficar até o final aqui falando. Mas para a gente ver, olha, pouquinhas, só algumas só. Então eles falaram que a bondade, tudo coisa difícil de fazer. A bondade, então, para viver uma vida saudável, né? O controle da inveja, porque a inveja faz a gente sofrer e muito. A inveja cristã. Cristã. A inveja cristã. Aquela branca, né? Inveja branca. Então, o rancor, né? Então, controle do rancor, solidariedade, fé, amizades e contato com a natureza, claro. Então, algumas só, né, para a gente ver. Então, são coisas que nós podemos fazer e devemos, que vai fazer com que nós possamos ter uma vida mais saudável. Mesmo que nós sabemos que essa nossa saúde integral, para todos nós, é um processo que está em construção. Nós estamos, né, construindo essa saúde integral. Então é importante quando a gente vê nisso, porque quando a gente está falando aqui de doenças, cura e autocura, a gente já leva logo o pensamento, como se a gente tivesse uma doença, algo bem físico e bem... Mas nós sabemos que todos nós somos o quê? Doentes, né? Ou você acha que não? Nós estamos encarnados na Terra porque somos anjinhos. Mas para que a gente, antes que realmente essas doenças físicas, enfim, cheguem até nós, que nós possamos ir construindo, pouco a pouco, a nossa saúde integral, que a gente vá, né, nessa construção. Que nem sempre precisa realmente de chegar uma moléstia grave, né, para que a gente possa ir vendo que nós temos que ir modificando e vendo os nossos defeitos, reforçando as nossas virtudes, porque todos nós temos coisas boas também. É muito importante a gente lembrar disso e reforçar também, né? Então, assim, a lei de causa e efeito que tanto nos assusta, né?
quando falar causa e efeito já... Então, nos mostra o caminho a ser tomado quando se quer corrigir um determinado erro ou uma determinada doença. Como eu acabei de falar, não precisa estar lá na doença, mas a gente já sabe que se nós temos alguns pendores para algumas coisas que a gente sabe que não está muito de acordo com a lei divina, a gente já vai buscando, né, corrigir. Então, há doenças físicas que precisam da intervenção das mãos dos médicos. Mas, em muitas ocasiões, o apoio espiritual, né, como nós falamos, mesmo que precise do médico ou não, esse apoio espiritual, o passe, o estudo doutrinário. Por que o estudo doutrinário? Porque quando nós compreendemos, e é isso o bom da doutrina espírita, porque ela vem nos esclarecer, ela vem nos mostrar coisas que às vezes nós não sabíamos e vem esclarecer para que a gente possa mudar o rumo da nossa caminhada para algo que vem nos consolar e vem nos esclarecer, né? E a vontade, claro, que é o principal que nós temos que ter, é a vontade de mudar, de buscar a verdadeira cura que nós estamos sempre falando, né? Então, os cientistas, eles já admitem que as práticas espirituais, né, fazem bem à saúde. E se os próprios cientistas, que muitas vezes não acreditam muito, eles já estão acreditando que fazem bem, né, para a saúde, então imagina nós que estamos dentro de um centro mesmo, né? Acreditarmos e colocarmos isso em nossas vidas. Então, a origem das enfermidades podemos classificá-la como sendo proveniente de duas fontes. Uma, a causa do mal reside na alteração da estrutura orgânica e provocada por alguma causa física qualquer, não importa. E a outra pode ser um tipo de enfermidade onde fluidos espirituais impregnados de baixo magnetismo atuam no corpo espiritual, causando desarmonia no funcionamento do corpo físico. Então, uma é puramente física, das causas várias, e outra já vai ser essa desarmonia nesses fluidos de baixo teor, que vai realmente atuar no na nossa harmonia espiritual. Kardec, então, ele afirma que a maioria das moléstias, como todas as misérias humanas, são expiações do presente, porque são causadas por coisas que nós fizemos agora mesmo, ou de outras vidas. Ou, talvez também, nós estamos passando por provações, que é diferente, né? Nós vamos passar por provações justamente para nossa vida futura. Mas não pode ser curado aquele que deve suportar a sua provação até o fim. Então, nem todos podem realmente encontrar a cura do corpo físico mesmo, que estamos falando, porque muitas moléstias que nós temos, nós vamos fazer tratamento e vai ser curada, vai passar, enfim. Outras pessoas, a gente sabe que vai passar uma vida toda uma encarnação com algum tipo de doença, alguma moléstia, que faz parte, né, daquela provação que ele está passando. Então, pode viver bem, mas não vai ser curado, porque faz parte dessa pessoa suportar essa provação durante toda uma encarnação. Quem está falando é Kardec, tá? Isso não quer dizer que se deva deixar o enfermo ao abandono, porque mesmo que nós não sabemos de nada, mas digamos que se soubéssemos que a pessoa ela precisa de passar por isso, mas mesmo assim nós podemos fazer com que a vida dessa pessoa seja menos penosa, menos difícil, né? Cabe a cada um de nós fazermos. Às vezes, então, está em nossas mãos a tarefa de fazer cessar o sofrimento daqueles que nos procuram. Por exemplo, na casa espírita, muitas pessoas vêm nos procurar para conversar, para a gente dar um atendimento, para informar das coisas espirituais. Então, é um conforto, é uma consolação que todos nós podemos dar para
Uma pessoa que a gente sabe que está passando processo de dificuldade, processo de dor. Não importa quem que seja, todos nós podemos. Então, nas enfermidades localizadas no corpo carnal, né, somente que não é doença de cunho espiritual, o processo terapêutico convencional através de medicação vai procurar substituir as moléculas desorganizadas, né? Quando nós tomamos medicamento e tudo, isso se faz então com o uso da química farmacêutica. Agora, nas doenças provenientes do corpo espiritual, que são essas doenças que nós trazemos, que não é algo de agora, somente do corpo carnal, o processo curativo é exatamente o mesmo, mas a diferença é que vai ser com médicos espirituais. Vai ter, além de todo o processo que nós vamos passar, da nossa modificação, da nossa transformação, vai ter médicos espirituais, né, que vai nos ajudar a também substituir essas moléculas malsãs que nós falamos, mas a diferença é que quando nós fazemos um tratamento convencional, essas moléculas vão ser substituídas no nosso corpo carnal. Quando é um tratamento espiritual, porque é uma doença espiritual, vai atuar diretamente no perispírito. Então, por isso que é uma cura que vai ser de dentro para fora. Não a que é só do corpo, que vai ser só externa, né? E por isso que muitas... tem muitas curas, muitos centros onde tem tratamentos espirituais, onde tem curas espirituais. Então, é interessante, importante, quando buscamos esse tipo de tratamento também. Por isso que nós falamos que o centro espírita, o principal objetivo do centro espírita é curar a alma e não o corpo. E aí tem uma parte que realmente nós falamos que o cristianismo, o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então Jesus, ele fazia curas? Não? Não? Nenhuma passagem do evangelho, você nunca viu nenhuma cura? A pessoa queria ser curada, né? Então ele era o ponto, ele era como diz, a referência, mas normalmente ele colocava na mão do doente o fato de querer ser curado ou não. Tanto que em todas as passagens do evangelho ele perguntava: tu crê que eu posso te curar? Ou, o que queres tu de mim? Mas isso é para abrir a receptividade. Mas a modificação era puramente dele. É isso que ele curava. Ele curava. Então, Ele abria uma brecha por quê? a receptividade para que a influência dele atue. Exatamente. Por isso que eu falei antes, quando nós vamos tomar passe, se tem um exemplo, nós precisamos querer, nós precisamos ter uma receptividade para que esse processo, essas energias então positivas sejam mais benéficas e vão atuar melhor. Então Jesus, ele fazia cura, ele fez, e por isso também tem muitos médiuns curadores, né, que também vão fazer curas, né? Mas como Jesus também falou, essas curas vai justamente depender da transformação da pessoa, porque pode fazer uma cura no meu corpo, uma moléstia que eu tenho, uma doença, mas vai ser a minha transformação, a maneira da minha conduta que vai fazer com que essa cura ela vai ser realmente feita onde deve ser feita, ou seja, vai ser uma cura mais profunda, não vai ficar somente no campo físico, mas que dessa cura vai vir uma transformação onde eu vou buscar a verdadeira cura, que é a cura da nossa alma, né? Então, a mediunidade curadora, ela não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem simplesmente provar que há coisas que eles não sabem e os convidar para estudá-las. Que a natureza tem recursos que eles ignoram.
que o elemento espiritual que eles desconhecem não é uma quimera e que, quando levarem em conta, abrirão novos horizontes à ciência e terão mais êxitos do que agora. Allan Kardec, Revista Espírita, novembro de 1866. Então... É por causa do amadurecimento das pessoas. As pessoas ainda precisam de coisas sólidas para que elas acreditem que há alguma coisa no mundo. Possa... Nossa existência ela vai ser sempre formada assim, porque a nossa capacidade evolutiva também ela ainda permite que seja... o corpo ainda Vamos falar de algo bem preciso. No Brasil, há um médico espiritual que trabalha muito e que é conhecido mundialmente e que as operações que ele faz são operações espirituais. Mas tem muita gente, como você disse, que precisa de ver e em algumas situações as operações são físicas também. Porque as pessoas precisam realmente sair de lá com uma cicatriz, porque se não sair com uma cicatriz não acredita que foi operado. Então tem esse Ainda tem. Tem gente que precisa de ver. Ver para crer, né? Uma pergunta. Voltando ao tema de Jesus, ele curava a doença ou ele curava o doente? Não, o doente, só ele mesmo pode se curar. Por isso que muitos, quando fala que muitos, ele curou muitos, mas nem todos foram curados, poucos foram realmente curados, porque muitos curou ali, quando ele falava vá E não pecas mais. e não pecas mais, ou seja, vai mudar a atitude, muda o seu comportamento. E aí, quando a gente continua fazendo as mesmas coisas, aquilo volta. Eu falo que ele era referência, ele fazia a cura, mas ele deixava na mão do doente a cura do espírito. Mas Por ele dizia, né, vai, não pecas mais, porque senão tu vai... Mas em algumas situações era necessário que ele curasse, porque as pessoas precisavam ver. Exatamente, mas é isso A mesmo. história do cego, a história do aleijado, a história do leproso, todas outras coisas. O leproso era a faca de duas gumes para quem estava passando. Então, assim, ele foi lá com o objetivo de curar, mas tinha um objetivo maior também de curar a alma. E muitos aproveitaram essa oportunidade, realmente mudaram a caminhada e curaram. Outros, como todos nós estamos ali empolgados no momento, passamos, já não queremos saber de mais nada. Então, é a nossa transformação, por isso quando a gente está falando da cura e a autocura, é porque nós mesmos vamos nos curar. É a nossa mudança de comportamento, é a nossa busca do entendimento das leis divinas, de realmente estar em equilíbrio, equilibrando tudo, né? Todos os pontos que a gente vai encontrar essa cura, que não é do dia para a noite, que é um processo longo, mas que a gente tem que começar ontem, né? Bom, então, sabemos quando a consciência de uma pessoa está desequilibrada, se a gente vê uma pessoa que está, né? A gente vai ver que é visível e palpável, nem precisa de muita coisa. Então, na forma dos sintomas físicos ou psicológicos, o seu desequilíbrio existem desarmonias registradas a nível perispiritual. É o ser humano que está doente, então, é o espírito, e não somente o seu corpo físico, olhando do ponto de vista. Como os centros de energia fornecem essa energia sutil, então, aos diversos órgãos do corpo, esses bloqueios e conflitos emocionais podem resultar no fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos. Então, quando nós temos esses 7 centros de forças, quando essas energias elas estão em desarmonia, então os centros de força eles vão funcionar como regenerador das energias e distribuidores. Se está em desarmonia, essas energias, quando eles vão distribuir dos seus órgãos receptivos, vai vir energias que estão em desarmonia, causando males em vários pontos do nosso corpo. Depende da parte que nós estamos, né? Em desequilíbrio. Então, com o tempo, esses fluxos anormais de energia podem produzir doenças, né? Com maior ou menor gravidade no nosso corpo, dependendo. E esse é um ponto que quando a gente vai tomar passe, né? A gente vai procurar, então, harmonizar
sempre falando que precisa que a pessoa tenha vontade e essa receptividade para que esse centro de força seja harmonizado, para que possa correr essas energias como tem que ser, né? Tranquilamente. Então, o estresse emocional é um importante fator no processo de produção de doenças. Os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência e a falta de amor por si próprio podem ter efeitos nocivos sobre os principais funcionamentos dos centros de energia, desses centros de força. Então, por isso, temos que buscar estar tranquilos e com esse estresse emocional longe da gente. Procurar mesmo da gente não estar o tempo todo estressado, né? Como nós ficamos sempre no nosso dia a dia. Agora, a falta de amor a si ou a autoimagem ruim também pode causar um bloqueio no centro de força cardíaco, o qual secundariamente afeta o funcionamento do timo. Estou pondo só um exemplo, porque cada centro de força vai atuar numa glândula, num órgão, enfim. E secundariamente, né, então, funcionamento do timo, debilitando o sistema imunológico, né? Então, e aí, claro que se nós estamos com o nosso sistema imunológico deficiente, vai afetar os pulmões, vai ter doenças respiratórias, enfim. Então, só para a gente, é só um exemplo para a gente ver que quando nós estamos desarmonizados, com as nossas energias todas em desordem, nós vamos, então, desarmonizar cada ser de força que vai afetar um órgão nosso, uma glândula endócrina nossa, e vai desarmonizar todo o corpo, provocando vários tipos de doenças. Então, quem é que traz as doenças para nós? Somos nós mesmos, né? Outro exemplo, a forma inadequada de expressar verbalmente o que sente, ou a não expressão verbal dos sentimentos, porque a gente não expressa, mas fica com aquilo ali dentro da gente, remoendo, enfim, ao invés de falar de maneira adequada e tranquila, vai afetar o chakra, né, o centro de força do laríngeo. Então, e aí pode causar, então, muitas vezes amigdalite ou muitas vezes problema de tireoide, né, que muitas pessoas têm. Então, é justamente o que eu falei, ou que a gente expressa mal, ou que fica ali dentro só, né? Então, só exemplos para a gente ver o que nós podemos causar nós mesmos, né, desarmonizando esses centros de forças, né? Bom, está quase a nossa hora. Vou passar adiante. Bom, só tem mais assuntos, mas o nosso tempo não é tão grande. Aliás, foi até... Mas só para ver, então, que quando mais para frente, quando os médicos eles compreenderem que nós somos ser espiritual e físico, né? Muitos já trabalham, a gente sabe que tem muitos médicos que trabalham já porque compreendem os dois lados. Então vai ver que vai ensinar os pacientes a reconhecer os fatores emocionais e energéticos sutis que podem predispô-los a determinados estados mórbidos. Então vai mostrar que depende de nós mesmos, nós modificarmos o nosso estado emocional para que muitas doenças não nos atinjam agora mesmo. Não é nada vindo de outras encarnações, mas dessa mesma vida. E guardando para as próximas, né? E terá mais facilidade, então, em detectar as disfunções no centro de forças, no corpo emocional, no etérico, no mental, porque vai conhecer o ser como um todo, não somente como um ser físico, mas como um ser espiritual, um ser emocional, etérico, um ser integral. Vou terminar para dar tempo para vocês perguntarem ou colocarem. Bom, então, só para a gente terminar, cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio,
da sua harmonia. O Espiritismo, então, vai auxiliar no tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores e educando o espírito, que é o papel do Espiritismo, né? Trazer isso. Então, o médico do futuro combinará o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, a fim de promover a cura em todos os níveis. E terminando. Então, para finalizar, não esqueçamos as regras de saúde, então. Regrinha básica, para que a gente comece a olhar para nós mesmos. Aceite-se como você é. Quando eu estou falando como você é, não quer dizer que é com os nossos defeitos e com eles até o túmulo, passar a vida toda, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é isso. É aprender a se amar. Saber que eu sou um ser imperfeito, mas que eu estou aqui justamente para me melhorar. Não aspire a ser o que você não vai conseguir. Coisas que a gente está sempre buscando, principalmente do ponto de vista físico, né? A gente quer ser sempre algo que... Ame-se, porque quem não se ama, não ama ninguém. Se eu ainda não aprendi a me amar, como é que eu vou falar que eu amo todo mundo, ama a Deus, ama não sei o quê, mas se eu não amo nem a mim mesmo? Primeiro a gente tem que aprender a se amar. Trabalhe interiormente para ser saudável. E quando você adquirir essa postura, você, nós, eu principalmente, porque eu estou falando aqui, minha orelha está aqui, o que eu estou falando mais é para mim mesma, de uma pessoa saudável, lembre-se de que você é um espírito eterno e imortal, filho de Deus, com a missão de produzir a caridade na sua maior pureza. A nossa missão, praticar a caridade na sua maior pureza. Com isso, nós vamos realmente conseguir ser um ser saudável, buscar realmente a saúde integral. É isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, tem poucos minutinhos porque eu falei demais, mas... Tem uma colocação. Sim. Tem uma médica espírita, cientista, Uhum. acho que vários conhecem, mas quem não conhece e se interessa por esse assunto, chama Anete Guimarães. Uhum. Ela é neta do Divaldo Franco. Seu pai já faleceu, mas ela é neta, entre aspas. Uhum. Leva muitas palestras no YouTube. Ela é excelente. Ela faz exatamente esse paralelo ciência e espiritismo. Tudo isso que a Eva falou de uma maneira clara. É um espetáculo. Então, quem procure a Anete Guimarães, eu tenho certeza que vai dar esclarecimentos nesse aspecto, campo, né? No campo da Tem saúde. também várias associações médicas espíritas espalhadas pelo mundo. Anete. Anete? Anete. Uhum. Tem várias associações médicas espíritas no mundo. Há congressos de médicos espíritas na Europa, anualmente. Você deu um exemplo porque Portanto, ela fala assim, como nós estamos acostumados, Simples para a gente se entender bem, ela né? pega, tudo que ela pega é uma pesquisa científica e ela vai, E ela espiritual. fala do evangelho, fala tudo em cima disso, as pessoas ficam, né? Incrível, é incrível. Mesmo que a gente já leu, a gente... Mas a gente sempre, quanto mais a gente vê, ouve, mais a gente descobre coisas e mais a gente vai buscando internalizar também as coisas para praticar, né? Porque a gente ouve, estuda e também colocar na nossa vida prática, né? Tudo bem? Obrigada por me ouvir, por me... E vamos então fazer a nossa prece, depois passarmos para o nosso passe. Olha a receptividade. Justamente. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais esse momento de conversa entre amigos, entre irmãos, fraternos, buscando o entendimento das suas leis, buscando compreender a nós mesmos, as nossas dificuldades, os nossos anseios, sempre pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos abençoe, nos ajude
a perseverar no caminho do bem, porque o Senhor sabe das nossas dificuldades, porque somos ainda seres imperfeitos, mas sabemos que depende de cada um de nós buscarmos a perfeição, que sejamos perseverantes nesse caminho, lembrando de todos aqueles que sofrem em todos os cantos desse mundo, sofrimentos realmente profundos, mas que nós compreendamos que faz parte da vida de muitos dos nossos irmãos, mas mesmo assim, pedimos que o Senhor leve a luz do entendimento, aliviando um pouco essas dores, esses sofrimentos, dando forças e perseverança aos nossos irmãos que passam por essas provações. Que o seu amor possa ir no coração de cada um de nós, em todos os pontos do nosso globo, onde há realmente dor e sofrimento. Que a sua paz possa ir instalando em nossos corações, pouco a pouco, para que possamos realmente praticar essa verdadeira caridade que o Senhor veio nos ensinar. Que possamos olhar uns para os outros como verdadeiros irmãos, sem distinção de raça, de cor, de crença, de credo. Não importa, somos seres espirituais no caminho da evolução. E sabemos, ó Mestre, que precisamos uns dos outros e precisamos principalmente de vós. Esteja conosco e que a sua paz possa ir conosco aos nossos lares, levando aos nossos familiares que ali ficaram também. Que assim seja.